Entrevista está no ar. Relógio Entrevista no ar, minha gente. Como eu falei, sempre importante trazer assuntos relevantes da nossa programação, né? E a dona de casa e o amigo chefe de família que tá ligado na Rádio Relógio, tá sempre acompanhando a nossa programação, fique na certeza. Então, no Relógio Entrevista, ter sempre um assunto relevante da sua importância. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Conhecido como Março Lilás, o mês traz a conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer do colo do útero ainda responde pela quarta maior causa de morte de mulheres pela enfermidade no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a doutora Rayane Cardoso, cirurgiã oncológica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Vamos cumprimentá-la? Vamos lá então. Doutora Rayane Cardoso, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por aceitar o convite da nossa produção. Olá, ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um tema tão importante para a saúde da mulher, que é o câncer de colo de útero. Eu sou Rayane, sou cirurgiã oncológica com ênfase nos tumores ginecológicos e hoje nós vamos falar sobre câncer de colo do útero. Importantíssimo tema, lembrando que estamos no Março Lilás, um período que ele é dedicado à conscientização e à prevenção dessa doença, que é um dos tipos de cânceres mais evitáveis, né? A informação, ela é uma grande aliada na luta contra o câncer e quanto mais falamos, né, sobre isso, mais as mulheres vão ter chance de se prevenir. Verdade. E de se tratar a tempo. Então, vou pedir a vocês aqui que fiquem comigo e compartilhem também esse conhecimento. Isso, é importante, né, doutora? Bom, doutora, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que é o câncer no colo do útero? A senhora pode explicar de uma forma bem minuciosa para os nossos ouvintes, por gentileza? Então, o câncer do colo do útero é um tumor, é um câncer maligno, tá? Ele se desenvolve na parte inferior do útero, que é chamada de colo uterino. Ele tem ligação direta ali com a vagina. Sim. Ele está diretamente associado, em mais de 90% das vezes, com uma infecção persistente pelo HPV, que é um vírus que é transmitido principalmente pelo contato sexual. A maior parte dos casos, o nosso sistema imunológico ele consegue eliminar um HPV, mas algumas mulheres apresentam uma infecção persistente e essa infecção vai alterando as células do colo uterino ao longo dos anos e vão formando lesões pré-cancerígenas que vão evoluindo ao longo do tempo, se não tratadas e identificadas para o câncer invasor. E no Março Lilás é importante a gente reforçar que esse é um câncer prevenível. Sim. Primeiro, por conta da vacinação contra o HPV, né? E o exame regular do preventivo, aquele Papa Nicolau. Sim. São as nossas principais armas para lutar contra esse câncer. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue salvar vidas. É verdade. Salvar vidas é o mais importante, não é isso, doutora? A segunda pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual o primeiro sinal? Quando que a nossa ouvinte, a dona de casa, pode perceber o primeiro sinal, doutora, por gentileza? Eu acho que o grande problema é esse: a gente não tem nos tumores iniciais nenhum tipo de sintoma. E por isso que as mulheres acabam não entendendo sobre a doença. Quando a mulher começa a ter algum tipo de sintoma, nós já estamos diante de uma doença avançada. É por isso que é tão importante o exame de rotina. Porque no exame de rotina, a hora que o seu ginecologista, ele passa lá aquele aparelhinho para olhar o fundo do colo do útero, ele consegue ver lesões que são pré-cancerígenas. E às vezes, quando não vê, lá pelo exame, aquele esfregaço que ele é colhido, aparece no exame do preventivo.
Geralmente, o primeiro sintoma, mas já numa doença mais avançada, é o sangramento vaginal. Ele pode ocorrer fora do período menstrual, às vezes após a relação. Existem outros sintomas, como um corrimento com odor forte, persistente, dor na região pélvica e algum desconforto durante a relação. Então, é importante, se algum desses sintomas aparecer, a paciente procurar o ginecologista o quanto antes. Mas eu reforço aqui que não adianta a gente esperar ter sintomas para se cuidar. O ideal é que a gente faça os exames preventivos. Sim, perfeito. Exame preventivo ajuda bastante, não é isso, doutora? Bom, doutora, quais as chances de cura? Vamos falar de cura, que é importante, né? Quais as chances de cura, doutora, por gentileza? Eu acho que a grande prevenção, e que a gente tem que falar isso para todas as mulheres, é a vacinação. No SUS, a vacina está disponível gratuitamente para meninos e meninas a partir dos 9 anos, para elas se protegerem contra o HPV. Pelo menos uma única dose, certo? Fora da faixa etária, a gente orienta que as pacientes venham a fazer a vacinação no privado. Uma vacina particular, ela é feita já com 3 doses. E ela é a 9ª valente, ela pega um número maior de sorotipos, tanto os oncogênicos, que são aqueles que causam câncer, contra aqueles que não são oncogênicos. Além disso, é importante que a partir dos 25 anos a paciente faça o seu preventivo, o seu exame regular, pelo menos uma vez ao ano, para a gente identificar as lesões que são lesões de alto risco. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com a doutora Rayane Cardoso, cirurgiã oncológica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, sobre a importância da prevenção do câncer do colo do útero. Doutora, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e obrigado por atender também a nossa produção e trazer para os nossos ouvintes esse assunto tão importante, tão relevante para a saúde dos nossos ouvintes. Muito obrigado, hein? Então, pessoal, para finalizar aqui, eu quero reforçar sobre o Março Lilás, que é um mês que é dedicado para a conscientização de um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil e é um câncer que pode ser facilmente evitado, falando ali sobre vacina, sobre a paciente fazer os seus exames preventivos, e isso é essencial, isso vai mudar a nossa vida e a vida de outras mulheres. Então fale sobre isso, compartilhe essa ideia. Se você conhece uma pessoa que não se vacinou, que não está fazendo os seus exames preventivos, passe essa informação. Porque juntas nós podemos mudar a realidade dessas mulheres, da nossa próxima geração. Então eu agradeço fortemente a Rádio Relógio pelo Nós é que espaço agradecemos. E pelos ouvintes, pela atenção. Então cuidem-se, façam seus exames periódicos, que o Março Lilás é um lembrete para prevenção, e isso pode salvar as nossas vidas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade em atender a nossa produção e trazer para os nossos ouvintes, e em especial para as nossas ouvintes, esse tema tão importante. Bom, lembrando que quem ficou interessado em ouvir e quer ouvir de novo ou ouviu só uma parte dessa entrevista, ela vai ficar disponível a partir de amanhã, num formato de podcast, nas principais plataformas digitais.